Cerca de 65 milhões de anos, algumas plantas evoluíram e começaram a dar frutas, que embrulham as sementes em suas cascas. A parte central da fruta é a semente, e a parte que envolve a semente é a polpa. A polpa protege a semente enquanto atrai animais para buscar alimento e espalhá-la. Esta estrutura protetora é de grande significado para a reprodução das espécies. Depois do aparecimento do ser humano, descobriu-se o valor alimentício da polpa. A partir daí, nasceu a fruta em sentido real. Graças à domesticação e ao cultivo, cada vez mais frutas selvagens entram no mundo humano. Elas se tornam frutas comestíveis. Esta é uma cooperação ganha-ganha e também uma grande revolução no reino vegetal. Atravessando várias zonas climáticas e formas de terra, chegamos à China, o paraíso das frutas. É um dos mais importantes locais de nascimento de árvores frutíferas no mundo, com cerca de 700 espécies, mais da metade do total global. O citrus é um tipo especial de fruta. A família cítrica tem vários membros. Entre eles, todos os tipos importantes se originaram na China. Como espécie de fruta com o maior número de membros, a família cítrica desempenha um papel importante no comércio agrícola global. A família cítrica é maior do que você pode imaginar. Estas frutas de diferentes tamanhos e formas são todas crianças da família cítrica. Por que esta família tem tantas crianças? Estes são os 3 membros da geração original da família cítrica, os ancestrais. O primeiro é o Citrus medic, com casca grossa e pouca polpa. Tem um gosto azedo. O segundo é o Citrus reticulata, com casca solta e polpa suculenta. O terceiro é o Citrus máxima. É grande e sua polpa é amarelo clara. Quaisquer 2 frutas nesta família podem hibridar-se para formar uma nova espécie. Na natureza, nem todas as plantas têm esta habilidade. Como não há limite na família cítrica, há cada vez mais espécies destas frutas. No início, a Citrus reticulata hibridou-se com a máxima, criando a Citrus sinensis. Estas espécies também se hibridaram com a Citrus medic e criaram a Citrus aurantifolia e a Citrus jambiri. Depois, as Citrus sinensis se hibridaram com a Citrus medic e criaram o limão cítrico, e com a Citrus máxima e criaram o Citrus paradise. Este constante drama familiar que se realiza na natureza amplia diariamente a família cítrica. Para descobrir seus segredos mais profundos de reprodução, as pessoas começaram a explorar as frutas cítricas ao nível celular. As soluções verdes e brancas nos tubos de ensaio vieram de 2 tipos de cítricos. Depois de ampliá-los em 40 vezes sob o microscópio óptico, podemos ver que as 2 células com paredes celulares removidas gradualmente se integram em apenas 60 segundos.
A natureza aberta da vida facilita esta reação tão maravilhosa entre os membros da família cítrica e as células integradas podem produzir uma nova variedade que influencia o mundo após a cultivação. A criatividade humana encurta o ciclo de novos membros da família cítrica, mas na natureza há de se esperar por uma chance. Em 1820, uma mudança genética trouxe um novo membro especial para a família cítrica. Depois de consumir muitos nutrientes, a árvore está em plena floração. Flores brancas se penduram em seus galhos. A maioria das plantas pode gerar sementes através de flores para reprodução, mas esta árvore é muito especial. Suas flores desabrocham em vão. Seus frutos têm apenas polpa e nenhuma semente. É a Citrus sinensis, a laranja umbigo. Ela não pode se reproduzir através de sementes e se torna a descendente solitária da família cítrica. Muito antes do aparecimento da Citrus sinensis, inspirado pela natureza, o ser humano inventou uma operação cirúrgica. Eles juntaram duas árvores diferentes e as deixaram se curar e crescer naturalmente em uma única para nutrir uma nova vida. Isto é um enxerto. Em 1870, as pessoas salvaram a Citrus sinensis através do enxerto, tornando-a capaz de se reproduzir sem sementes. Com esta técnica, o desejo das pessoas por comida deliciosa foi satisfeito e o destino da Citrus sinensis completamente alterado. Graças ao desejo do ser humano, a Citrus sinensis pode se reproduzir na Terra. Citrus já desempenhou um papel importante na vida espiritual dos chineses. Mais de 2000 anos atrás, Qu Yuan escreveu Ode para a Citrus, para louvar a árvore mais bonita do mundo, por sua independência e seu caráter nobre. Naquela época, ela era o totem espiritual dos chineses. Depois, o cítrico foi levado ao oeste. Em Israel, era considerado símbolo de Deus. Em 1471, as árvores foram levadas a Portugal e plantadas ao longo do Mediterrâneo. O rei Luís XIV da França era obcecado com o cheiro das Citrus sinensis e tinha pés em todo o Palácio de Versalhes. Na era dos descobrimentos, milhares de navegadores foram vítimas de escorbuto. Mas nas 3 viagens do Capitão Cook, nenhum membro da tripulação morreu da doença. O salvador encontrado por Capitão Cook foi o citrus limão, também da família cítrica. Pesquisa posterior descobriu que isto foi o mérito da vitamina C na fruta.
Por causa do citrus-limão, as pessoas descobriram a vitamina C e deram um passo em direção ao nascimento do nutricionismo moderno. As frutas de diferentes formas e cores ganharam o coração e nutriram os seres humanos, por seus sabores em constante mudança, e inspiraram a imaginação das papilas gustativas. É também por causa dos seres humanos que a família cítrica ficou mais forte e se tornou a espécie de fruta com as melhores vendas em todo o mundo. A bacia do rio Yangtze é uma das regiões com mais recursos vegetais na China. Nas montanhas da bacia há um lugar chamado Dalaolin. Os recursos de plantas selvagens daqui são antigos e únicos. Já foi um paraíso para botânicos descobrirem novas espécies. Neste momento, o botânico Huang Hongwen está procurando por uma fruta selvagem. Ela está escondida na selva a uma altitude de 1.700 metros. Há mais de 100 anos, encarregado por um viveiro de plantas britânico, o botânico Wilson também procurou esta fruta. Huang Hongwen está seguindo a mesma rota que Wilson costumava tomar. Em sua vida, Wilson foi à China 4 vezes. Durante quase 12 anos, coletou mais de 65 mil espécimes de plantas no país. Ele descobriu muitas espécies novas e introduziu com sucesso mais de 1.500 plantas horticulturais e econômicas originárias da China, na Europa e América. Nesta selva, a qualquer momento, insetos venenosos, cobras e animais podem aparecer. Wilson arriscou sua vida para entrar nesta área desconhecida apenas para descobrir plantas e colhê-las para sua introdução. No desenvolvimento da civilização, a introdução e domesticação de plantas importantes impulsionam o desenvolvimento econômico e social e até mudam a história humana. A maior contribuição que botânicos podem fazer é acrescentar uma planta útil para o cultivo. Provavelmente porque Wilson queria realizar seu desejo, navegou repetidamente para o curso superior dos Vales das Três Gargantas. Cada passo que ele deu era exploratório naquela época. Ele deve ter estado aqui. Naquela época, o fluxo não era tão largo e profundo e calmo como o que aparece agora, após a construção da represa das Três Gargantas. Seu barco poderia atingir as rochas a qualquer momento, e a morte, por causa disso, ocorre frequentemente. De fato, o transporte ou a viagem de barco é como uma aposta.
Depois de apostar alto, uma fruta selvagem foi avistada por Wilson. Ela era chamada de pêssego de cabra no sul ou jujuba cal no norte. Hoje, ela é a Actinidia chinensis, bem conhecida por todos. Videiras têm hastes esbeltas e não podem crescer em pé. Devem se apegar a outras coisas para subir. Para elas, não é fácil sobreviver na floresta. A Actinidia chinensis é uma videira típica. Depois de se enraizar, envia uma ordem para todas as videiras recém-nascidas: trepem. Quanto mais alto, melhor. Só subindo a plantas altas, ela pode conquistar o caminho mais perto do céu e se banhar na luz solar, recurso escasso na floresta. Quando as videiras começam a ter folhas e absorvem a luz solar para fazer sua comida, as plantas da Actinidia chinensis podem sobreviver. Para encontrar árvores mais altas, as Actinidias chinensis podem continuar procurando e cobrir mais de 6.000 metros quadrados, uma área tão grande quanto um campo de futebol. Assim, muitas vezes, a videira sobe em todas as plantas de uma floresta. Sobreviver não é fácil e são necessárias outras oportunidades para a reprodução através de flores e frutos. Plantas de Actinidia chinensis arranjam cuidadosamente um encontro. Ela está esperando pela vinda de um ajudante. Desde o amanhecer, a planta de Actinidia chinensis abriu suas pétalas. Levou várias horas para as pétalas se abrirem totalmente. Quando o estame e os pistilos são secos pelo sol, abelhas aparecem. Actinidia chinensis é uma planta dioica. Na planta masculina, apenas os estames podem produzir pólen. Embora a planta feminina tenha tanto pistilos como estames, são apenas ornamentos. O pólen produzido não tem a capacidade de reprodução. Portanto, só quando as abelhas espalham o pólen dos estames da planta masculina ao estigma dos pistilos na planta feminina, a produção de frutas pode ser possível. Há mais de 100 anos, quando Wilson levou Actinidia chinensis das montanhas e chegou ao porto de Yichang, ele não sabia nada sobre o segredo de reprodução da fruta de Actinidia chinensis. Embora tenha enviado as sementes para o Reino Unido e os Estados Unidos, as Actinidia chinensis cultivadas eram todas plantas masculinas e não podiam dar frutos. Como consequência,
a primeira expedição da Actinidia chinensis no mundo acabou em fracasso. No porto de Yichang, as plantas de Actinidia chinensis estão destinadas a uma aventura de vida. Através de Wilson, as Actinidias chinensis encontraram Isabel, uma professora da Nova Zelândia. Esse edifício é a Igreja Evangélica da Escócia. Isabelle morou aqui. Quando Wilson voltou, levou a Actinidia chinensis para a área onde os europeus viviam. Ele deu as frutas para eles comerem e compartilhou suas realizações. Isabel não só provou as frutas deliciosas, mas também levou as sementes para a Nova Zelândia. O fruto selvagem escondido em montanhas profundas teve outra chance de mudar seu destino. A Actinidia chinensis cruzou o Equador e chegou ao estranho hemisfério sul. Será que o fracasso na Europa e nos Estados Unidos aconteceria de novo? Em 1904, Isabel deu um punhado de sementes aos fruticultores locais. As frutas de kiwi foram adotadas. Felizmente para o kiwi, a Nova Zelândia é um berço perfeito. Não há temperatura baixa contínua no inverno, nem geada na primavera. Mais importante, o solo é solto o suficiente para a planta absorver ar. É a casa dos sonhos para a sobrevivência. Em 1910, a planta, uma vez chamada groselha chinesa no pomar, finalmente deu frutos. Era o 6º ano depois que as plantas de kiwi chegaram à Nova Zelândia. Pela primeira vez, elas floresceram e deram frutos fora da China. Finalmente começaram uma vida nova no hemisfério sul. Tudo isso por causa de uma planta masculina e 2 femininas cultivadas das sementes. A Nova Zelândia é abençoada com sorte. Inicialmente, as frutas de kiwi se espalharam apenas entre os amantes de plantas, mas depois de contínua domesticação e melhora, ganharam sabores doces e azedos. Quando as pessoas escolhem frutas, o gosto é uma base importante de julgamento. Essa preferência não é apenas controlada por genes, mas também pelo meio ambiente e sua experiência de vida. Pessoas da mesma região geralmente têm gostos semelhantes. Já que os kiwis têm sabores tão ricos, como selecionar que tipo se adequa a cada pessoa? Um teste começa. Cientistas recrutam um grupo de consumidores que acabaram de chegar e seus gostos não mudaram. Eles selecionam cuidadosamente amostras de frutas para o teste. Para evitar o preconceito, os cientistas usam números de 3 dígitos para marcar o kiwi e distribuir aleatoriamente para que as pessoas não julguem pela ordem de chegada. Também usam luzes para reduzir o efeito causado pelas diferentes cores das frutas. Todas as amostras são fornecidas da mesma forma. A preparação tem apenas um objetivo: erradicar toda a interferência e permitir que as pessoas julguem apenas pelo gosto das frutas. O kiwi satisfaz o exigente gosto dos neozelandeses, mas as frutas antigamente eram muito macias e perecíveis para serem transportadas para longas distâncias. Para transportar a Actinidia chinensis da Nova Zelândia para outros continentes, este problema deve ser resolvido. Terá ela uma nova aventura? Esta é Avondale, subúrbio de Auckland. Há mais de 100 anos, Howard Wright tinha seu viveiro aqui. Podemos ver essa placa,
Viela Hayward Wright. Esta é uma nova rua e o viveiro de Hayward está em algum lugar nessa direção. Essas casas são todas novas, mas algumas das árvores podem ser as que Wright plantou 200 anos atrás. Hayward Wright lançou a semente no viveiro através de sua seleção contínua. Em 1928, 40 plantas de kiwi cresceram aqui. Uma delas carrega frutas grandes e saborosas. E o mais importante, poderiam suportar o armazenamento. Esta variedade foi mais tarde nomeada Hayward. É a melhor espécie de kiwi. O sucesso dessa variedade cultivada levou ao sucesso da indústria neozelandesa. A chance criada pela natureza e o ser humano mudou novamente o destino da Actinidia chinensis. O potencial de suas sementes é totalmente explorado, possibilitando que esta planta viaje para longas distâncias e se espalhe globalmente. Desde então, ela acendeu o entusiasmo dos neozelandeses e foi plantada em grande escala. Abril é a temporada de colheita do kiwi na Nova Zelândia. Para unificar a gestão, os fruticultores estabeleceram uma organização. Desde a seleção de variedades e planejamento do pomar, até a produção e transporte a um processo científico. Após uma inspeção cuidadosa sobre peso, dureza, cor, matéria seca e doçura, as frutas estão agora prontas para serem escolhidas. A produção da Actinidia chinensis na Nova Zelândia corresponde a 1/3 da mundial, enquanto a China, terra natal da espécie, se tornou o maior mercado de venda de kiwi. Em 1904, a Actinidia chinensis ainda era uma fruta selvagem. Em 1910, renasceu na Nova Zelândia e ganhou um novo nome, groselha chinesa. Em 1928, ela teve uma transformação maravilhosa e se tornou uma fruta amplamente cultivada. Em 1952, depois de ser exportada pela primeira vez, ganhou o nome do pássaro nacional da Nova Zelândia, kiwi. Hoje é exportada para 59 países e regiões do mundo e se tornou a fruta nacional da Nova Zelândia. Com a descoberta e domesticação da espécie, uma indústria de frutas nasceu. De certa forma, a Actinidia chinensis mudou o destino de um país. A maçã, uma fruta comum, mas especial, é considerada a rainha das frutas em muitas áreas. Existem mais de 7.500 variedades. As maçãs que as pessoas comem frequentemente hoje são maçãs modernas, que têm menos de 150 anos de história na China. Nos tempos antigos, se as pessoas encontrassem uma maçã doce, a comiam imediatamente. Porque a comida doce tem muitas calorias. Ela pode fornecer mais energia para as pessoas sobreviverem. Doçura parece significar satisfação. No longo processo evolutivo do ser humano, a busca por doçura foi gradualmente gravada nos genes.
Até hoje, o sabor doce ainda incita o prazer das pessoas. Grande, vermelha, doce e crocante. Cada fruta tem quase o mesmo gosto. A Malus domestica de Fuji nasceu no Japão e atende ao máximo a demanda das pessoas por doçura. Na China, a maior área produtora de maçã do mundo, a Malus domestica de Fuji é a variedade mais popular. As maçãs Fuji são plantadas em 70% dos campos. Mas a busca exigente do sabor pelos seres humanos diminuiu as variedades de maçã. Para todas as espécies, a singularidade muitas vezes significa riscos. Então, qual é o caminho para diminuir este risco? Na área mais profunda da montanha Tian Shan, no interior da Eurásia, há uma grande floresta de frutas silvestres. É uma importante arca do tesouro genético para maçãs. Durante milhões de anos, macieiras selvagens prosperaram nesta terra. Na última era glacial, foi seu último refúgio. Na floresta de frutas silvestres está em pé a mais alta macieira rainha. Com mais de 600 anos, ela sobreviveu às dinastias Ming e Qin na China até hoje. É a árvore frutífera mais antiga nesta floresta de frutas silvestres. Ao longo dos anos, os animais e fungos deixaram muitos buracos e sulcos no corpo da macieira rainha, mas a árvore vive em paz com eles. No longo processo de evolução, eles aprenderam a viver em harmonia. Nos anos de boa colheita, a macieira rainha ainda pode produzir mais de 300 quilos de maçãs. Não há duas folhas iguais. O ditado é mais preciso nas maçãs. Cada semente de uma maçã contém estrutura genética completamente diferente que pode fazê-la crescer uma árvore frutífera particular. No reino da macieira rainha, existem várias macieiras e cada uma delas é única. Esta diversidade é a encarnação da vitalidade das maçãs selvagens. O código de vida das maçãs está escondido na floresta de frutas selvagens. Mas agora, as maçãs selvagens enfrentam um teste sem precedentes. O assassino está escondido num lugar impossível de ser visto. As larvas têm apenas 15 a 22 milímetros. Elas se escondem dentro dos galhos. Com seus palatos duros, mordem os ramos, destruindo a capacidade de transporte de nutrientes das macieiras. Sem nutrição suficiente, as árvores morrerão secas. É só ver o rastro que deixam depois de comer, viu? Está vazio por dentro. Nós, cazaques, chamamos isso madeira de ferro. A madeira das árvores frutíferas é a mais dura, mas as larvas podem perfurar, podemos tirar a pele doente, mas como salvar as árvores quando os insetos chegam ao centro? O centro de uma árvore é como o coração dos humanos. Em 1993, nos sopés da montanha Tian Shan, as pessoas enxertaram galhos de macieira não quarentenados na região interior e os pequenos insetos chamados Agrilus mali matsumura também vieram junto.
Sua invasão súbita quebrou o equilíbrio ecológico da floresta de maçãs silvestres. Antes das macieiras selvagens terem tempo para estabelecer qualquer mecanismo de defesa, os insetos tinham formado uma população através da reprodução rápida. Por estar bem no alto, a macieira rainha escapou da perseguição da Agrilus mali Matsumura. Mas no sopé da montanha, suas companheiras não tiveram tanta sorte. A maioria das macieiras selvagens estava secando ou morrendo. O reino da maçã está desmoronando. A diversidade dos genes de maçã, um dom da natureza, estava em perigo devido à negligência das pessoas. Felizmente, a comunidade científica na China percebeu a seriedade do problema e está competindo com o Agrilus mali Matsumura para encontrar uma solução. Quase todos os anos, botânicos vêm para esta floresta para coletar amostras e investigar a condição de vida das maçãs selvagens. Usando genes de maçãs selvagens em Xinjiang, eles cultivaram uma variedade como as maçãs com polpa vermelha, para ajudar o reino das maçãs a reconstruir sua terra natal. Agora, apesar da ajuda dos humanos, as maçãs ainda precisam ser fortes por conta própria se quiserem sobreviver neste planeta. Porque este combate ofensivo e defensivo pela sobrevivência nunca vai acabar. A floresta de maçã silvestre é um lugar de salvação para os humanos pensarem em como conviver com as plantas. Também é um novo ponto de partida para o ser humano viver em harmonia com a natureza. Este é o Planalto Qinghai Tibete, o lugar com a maior altitude do mundo. É a terra natal de uma fruta muito familiar para os chineses. O rio Yarlung Tsampo deixa um canal de vapor neste lugar frio, bem como uma chance de vida. Centenas de milhões de anos atrás, quando as geleiras se retiraram daqui, deixaram colinas morenas. Nesse ambiente, apenas esta planta apareceu em retalhos. Ela é ancestral do pêssego. Seu nome é Prunus mira. Com espetaculares montanhas às costas e rios límpidos a seus pés, a Prunus mira, com forte vitalidade, sente a magnificência selvagem da vida e cresce linda e livremente neste lar. Para se adaptar ao ambiente com alta altitude, baixa temperatura e pouco oxigênio, a Prunus mira consome o mínimo de energia. Somente mantendo este estado, ela pode poupar energia e florescer o mais rápido possível. O pólen da Prunus mira tem uma forma simples. Ampliando o pólen 100 vezes com um microscópio, podemos ver listras paralelas. Esta é a prova da originalidade da Prunus mira.
No curto período de floração, a planta deve distribuir o pólen rapidamente para ter a possibilidade de se reproduzir. Em um ambiente tão frio como este, poucos outros animais podem ajudá-la a polinizar. A Prunus mira não pode fazer nada além de se esforçar para dar botões e esperar pela chegada do vento. Desde que aproveite a oportunidade que está no ar, pode ter a possibilidade de se reproduzir. Todos os anos, na estação de floração, botânicos vêm visitar a árvore de Prunus mira número 138. Esta é a maior árvore daqui. Morávamos ao lado da escola Yushu e fomos cercados por crianças que nos trouxeram até aqui. Elas entraram neste grande buraco e disseram que a árvore era grande e podia dar frutos saborosos. Por isso a escolhemos como tema de nossa pesquisa. No buraco da árvore cabem 3 ou 4 crianças. Você não imagina quanta vitalidade ela tem. Através da amostragem e sequenciamento genético da própria árvore, os botânicos provaram que a Prunus mira é o ancestral do pêssego comum. Cada vez que pesquiso aqui, tenho uma sensação de admiração. Um sentimento muito forte. No Tibete, as pessoas chamam a Prunus mira de árvore divina nas terras altas. Elas nunca a aparam ou perturbam, deixam a Prunus mira crescer livremente no campo, porque a árvore chegou a esta terra bem antes do que eles. Isso é o respeito pela vida. Uma espécie deve estar em harmonia com o meio ambiente para sobreviver. Todos são interdependentes. Não é só para você, mas também para os outros. Todas as coisas são uma unidade. Mais de 1000 anos atrás, quando o antigo castelo foi construído, a Prunus mira se enraizou aqui. Ela testemunhou a vida e a morte, experimentou guerras e a reconstrução da ordem. Tanto em sua prosperidade como em seu declínio, a Prunus mira permaneceu calmamente aqui, junto com o povo. Nos anos em companhia da Prunus mira, as pessoas selecionaram seus frutos doces e os levaram para fora do Planalto. Seguindo as pegadas das pessoas, a árvore também viajou por todo o país. Depois da domesticação, os pêssegos, os frutos da Prunus mira, tornaram-se suculentos e com polpa mais grossa. Ao mesmo tempo, a superfície lisa dos caroços gradualmente se tornou áspera e desigual. Este é o caroço da Prunus mira, e este é o de um pêssego comum. Estes caroços provam a domesticação do pêssego. O pêssego tem uma vitalidade forte. No longo curso da evolução, se tornou uma fruta muito resiliente. Desde os tempos antigos, o pêssego se encontrou com ancestrais chineses e ganhou conotações cada vez mais ricas. Mais de 2000 substâncias do pêssego são de fácil absorção para os humanos. Daí o ditado: pêssegos são benéficos para as pessoas. Depois de se integrar à vida dos chineses, o pêssego se tornou o sustento espiritual das pessoas.
Ninguém em nenhum outro país ama e elogia o pêssego tanto quanto os chineses. O pêssego liga o ser humano e a natureza. Sua vitalidade forte faz as pessoas respeitá-lo, e sua beleza natural faz as pessoas ansiarem por ele. Ele se tornou o guia que leva o ser humano para o mundo espiritual. Este é outro lar das plantas. Aqui, as sementes da planta podem dormir profundamente. Na década de 1980, com a preocupação de como conviver com a natureza, as pessoas construíram este lar para as sementes das plantas. Esta Arca de Noé, onde se deposita a esperança humana, fornece mais chances para que as espécies sobrevivam perante guerras, inundações, incêndios e pragas. Hoje, há 435 mil sementes de todos os tipos de plantas aqui, mantidas em um armazém frio a 18 graus abaixo de zero. Para as árvores frutíferas, há uma maneira especial de armazenamento. Os cientistas estão lidando com os botões dormentes das maçãs, ou seja, os botões pequenos embrulhados nos ramos antes da primavera. Neste momento, eles ainda têm vitalidade. Estes botões dormentes serão colocados em um tanque de nitrogênio líquido a 196 graus negativos. No ambiente de temperatura extremamente baixa, eles podem sustentar suas vidas, consumindo a menor quantidade de energia. As plantas preservadas aqui são a riqueza da humanidade. Entre as milhares de plantas na natureza, os seres humanos descobriram e domesticaram mais de 700 espécies de árvores frutíferas. Quase metade delas está na China. Elas alimentam as pessoas e expandem a experiência de degustação do ser humano. Com a exploração interminável e a busca infinita pelo delicioso, as pessoas vão descobrir mais e mais tesouros de plantas. É desta forma que seres humanos e plantas interagem e se moldam mutuamente.